Caríssimos irmãos e irmãs, você também que nos acompanha pela Rede Vida de televisão, estamos continuando essa nossa caminhada, demonstrando o amor de Jesus por cada um de nós. Veja que foi tão bonito essa experiência que tivemos diante de 50 dias, que celebrávamos o tempo pascal e agora somos convidados por Cristo a não desanimar. No último final de semana, Ele trouxe a cada um de nós, através do Pentecostes, o Espírito Santo que vindo, agindo através da nossa igreja, dá a força necessária para que todos os povos possam se revestir, possam descobrir o amor e a graça de Deus que age constantemente em cada um de nós. Todas as vezes que celebramos deste mistério, somos chamados a nos revestir deste mesmo amor e ter a mesma força com que os discípulos antes tiveram para poder pregar esta palavra de Jesus. Veja que antes vemos uma ampla distinção, vemos uma ampla divisão daquilo que era o pensamento dos discípulos no passado e agora qual é a missão de cada um deles. Antes víamos os discípulos com medo, refugiados, víamos os discípulos com medo de poder estar levando a palavra de Jesus para não sofrerem a mesma condenação. Agora vemos os discípulos, quando Jesus volta para a casa do Pai, animados com a missão que se inicia. É por isso que os discípulos começam então a levar desta pregação, deste ardor, para que a palavra de Jesus possa se manter viva diante de todos os povos. É desta palavra viva que somos chamados a beber de sua fonte. É desta palavra viva que somos chamados a nos revestir até o fim. Por isso que veja, quando olhamos para a primeira leitura de hoje, Paulo demonstra antes às suas comunidades, agora a cada um de nós, esta força que necessitamos para que através do amor do Senhor possamos também nos colocar a caminho daqueles nossos irmãos e irmãs que estão à nossa volta. Veja que Paulo encontra uma grande dificuldade em poder levar a palavra de Deus para aqueles povos, pois também do meio daqueles povos tinha a grande indiferença de achar que um era maior, que um era mais poderoso, que um era o predileto diante de todos os outros povos. Aquilo que Paulo tenta fazer é quebrar essa divisão para que através da união de todos os povos possam então estar revestidos desta graça. E veja também que Paulo, ele é aquele que diz que mesmo que haja as perseguições, mesmo que venham as tribulações em nossas vidas, o Senhor está sempre conosco. E nisso nunca podemos esquecer, que o Senhor sempre está em nossas vidas, sempre age em cada um de nós, sempre nos dá a força necessária para vencer qualquer um dos obstáculos que possam surgir em nossa caminhada. Se às vezes parece difícil pregar e propagar a palavra de Deus, muito mais difícil ainda é se manter distante dela. Por isso precisamos, cada vez mais, nos redescobrir desta graça e deste amor do Senhor, para que a palavra de Deus possa transformar a cada um de nós em cristãos autênticos, pregadores da palavra de Deus. E falando de pregadores, hoje, quando celebramos a memória de Santo Antônio, falamos de um dos grandes pregadores da nossa igreja, aquele que mesmo na simplicidade do seu coração, aquele que mesmo na pequenez de sua vida, não desanimou jamais, mas foi capaz de levar esta pequena palavra, através das suas pregações, para que todos conhecessem quem é esta presença de Cristo. Nos conta as histórias que Santo Antônio, muitas vezes preso em suas orações, muitas vezes meditando em sua caminhada, sempre pedia para que todos pudessem se encontrar com esta palavra, pois é a palavra de Jesus que dá a força a todos nós sermos irmãos e irmãs. Por isso que também o Papa Leão XIII dizia lá no passado, quando celebrava uma das memórias de Santo Antônio, que ele é um santo de todo o povo, justamente pois é um santo, muito conhecido em nossa igreja, capaz de não desanimar em sua caminhada, capaz de levar esta verdade que Cristo colocou no meio de cada um de nós, capaz de perpetuar, de seguir, capaz de nos fazer ensinar com o próprio mistério que celebramos através da cruz do Senhor. E é por isso que quando olhamos para o Evangelho de hoje, vamos percebendo esta ação de Jesus que torna então próximo de cada um de nós aquilo que é a nossa própria experiência de fé. Veja que muitas vezes vemos os judeus, vemos os fariseus
tentando bater de frente com Jesus. Tentaram então colocá-lo à prova. Tentaram colocar em sua própria condenação através de suas palavras. E hoje, quando Jesus não abrevia a lei, mas deixa ela ainda mais intensa, deixa ela ainda mais viva, deixa ela ainda mais humana, coloca e capacita cada um de nós a poder também se encontrar com esta palavra do Senhor. Veja que Jesus nos fala hoje sobre o adultério. Dentre os judeus, víamos que constantemente eles vivenciavam aquilo que Moisés deixou escrito a cada um deles, que não é permitido ao adultério, mas era permitido ao homem entregar uma carta, uma certidão de divórcio para poder se livrar da sua esposa. Jesus vem anular completamente isso, para que todos possam então se revestir daquilo que é o próprio mandamento do Senhor. Se o mandamento está demonstrando a cada um de nós que precisamos vivenciar o fato, pois o matrimônio é para ser vivido até o fim, é uma união indissolúvel que a nossa igreja coloca para que todos possam descobrir que é através dos mandamentos de Deus, que é através do amor que o homem, que a mulher se revestem, que somos agora convidados a poder participar ainda mais desse banquete que Jesus colocou junto dos seus discípulos e agora coloca, para que toda a nossa igreja vivencie de fato esta verdadeira fé. E é por isso que também Jesus nos diz que é preferível arrancar um de nossos membros do que entrar, do que deixar de pertencer, do que poder deixar de estar no reino dos céus. É preferível perder um dos nossos membros, é preferível perder o nosso egoísmo, é preferível perder os nossos pecados do que estar no fogo do inferno. E é por isso que Jesus é aquele que dá a força. Sem Ele, jamais conseguiremos alcançar esta verdadeira graça. Sem Ele, jamais conseguiremos reavivar o amor de Deus em cada um de nós. Sem Jesus, não conseguimos alcançar a misericórdia do Pai. Por isso, que constantemente em nossas orações possamos, a exemplo de Santo Antônio, pedir essa graça do Senhor para que através do seu amor saibamos também alcançar a santidade. Santo Antônio, assim como todos os nossos santos, não quiseram ser santos. Eles buscaram a santidade em vida. E é isso que somos convidados, a buscar a santidade na vida do nosso cotidiano, para que os nossos irmãos e irmãs se encontrem com esta mesma graça de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.